Sistema predial de esgotamento sanitário, série normal. Tubulação sanitária. Linha de tubos e conexões fabricados em PVC rígido para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios, em instalações prediais de esgoto e ventilação. Então essa tubulação de série normal é essa tubulação branca que a gente conhece de PVC, que é usado para conduzir esgoto residencial. Quais são os benefícios de usar esse tipo de material? Eles têm uma linha completa de tubos e conexões que atende a todos os projetos, conforme a ABNT NBR 5688. Esse material é de grande durabilidade, porque é fabricado em PVC, que garante uma vida útil boa. Tem estanqueidade, ou seja, não vaza. Linha 100% estanque, devido às duas opções de vedação. A vedação pode ser soldável ou com anel de vedação, nós vamos ver posteriormente. Facilidade de instalação, ele pode ser de junta elástica, quando é com anel de vedação, e junta rígida, quando é soldável, com adesivo plástico. Como é que você executa uma junta soldável? Essa junta soldável é uma junta parecida com aquela junta soldável lá da linha de água potável, né? Água fria. Então o que você faz? Corta o tubo no esquadro e chanfra a ponta com a lixa d'água. Tira o brilho das superfícies a serem soldadas, a ponta do tubo e a bolsa da conexão, com o objetivo de melhorar a aderência. Depois, limpar as superfícies lixadas com a solução limpadora, eliminando as impurezas que podem impedir a ação de adesivo plástico. Esta ação prepara o PVC para a soldagem. Então sempre você deve limpar, porque senão vai ficar pedacinhos de plástico quando você lixou e aí prejudica a soldagem do tubo com a conexão. Aplicar com pincel uma camada fina e uniforme de adesivo plástico PVC na parte interna da bolsa, cobrindo 1/3 dela. O que é esse 1/3? Na verdade é toda a circunferência, mas não precisa ir até o fundo da bolsa, tá? Basta aplicar o adesivo na primeira parte da bolsa. E uma camada igual na parte externa do tubo. O tubo deve estar sem um anel de vedação. Claro, porque aqui, como você está usando uma junta soldável, você não precisa usar o anel de vedação. Tá? Juntar as duas peças, forçando o encaixe até o fundo da bolsa, sem torcer. Então você não deve girar o tubo dentro da conexão, para não prejudicar a soldagem. Remover o excesso do adesivo plástico e deixar secar. Aguardar 1 hora para liberar o fluxo d'água e 12 horas para submeter a tubulação à pressão. Tá? Então esse é o procedimento para a soldagem dos tubos de esgoto. E para colocar ele com junta elástica. A junta elástica é aquela que utiliza um anel de borracha, tá? Ou seja, é uma outra opção, tá? Então você pode usar o tubo soldável do esgoto, né, a parte soldável, ou a parte do anel com junta elástica. Como é que faz a junta elástica? Limpa com a estopa a ponta e a bolsa a serem unidas, principalmente a virola de encaixe do anel de vedação. Então o tubo ele tem uma virola, uma partezinha onde encaixa o anel, em toda a circunferência. Marca na ponta do tubo a profundidade da bolsa. Em seguida, encaixa corretamente o anel de vedação na virola. Então, se colocar o anel nessa parte onde ele encaixa, né, na bolsa do tubo. Aplica uma camada de pasta lubrificante na ponta do tubo e na parte visível do anel de vedação. Então, não precisa colocar lubrificante aqui na bolsa como um todo. Basta aplicar no anel de vedação e na ponta do tubo. E depois introduz a ponta do tubo, forçando o encaixe até o fundo da bolsa. Depois recua o tubo aproximadamente 1 centímetro para permitir eventuais dilatações. Esse tipo de junta elástica ela é utilizada na parte externa da casa, tá? Nos subcoletores e no coletor predial. Tá? Então, na parte interna, na parte que fica dentro do banheiro, nós usamos a junta soldável, a gente coloca o adesivo na parte interna da casa.
E nessa parte de tubos maiores, né, de tubo de 100, de 75, que ficam na parte externa e vão ser ligados às caixas de inspeção, a gente usa geralmente essa junta elástica, porque ela permite uma trabalhabilidade do tubo, dilatação, porque caso o terreno ceda, o terreno tem alguma movimentação, essa junta elástica ela permite essa flexibilização. Já a junta soldável ela é rígida. Então, se você colar os tubos externos e houver alguma movimentação do terreno, movimentando uma das caixas, essa junta rígida ela vai romper. Já a junta elástica ela só vai deslocar e você pode vir a consertar novamente a sua junta. Quais são as recomendações para esses tubos? Então, no transporte dos tubos deve ser evitado o manuseio violento, deve-se evitar grandes flechas. O que é uma grande flecha? É você, um operário pegar numa ponta, outro no outro, um tubo de 6 metros, ele vai fazer uma flecha. Então tem que carregar com mais de 2 operários, um na frente, um no meio e no fundo, para não fazer flecha. Colocação dos tubos em balanço e contato dos tubos com peças metálicas e salientes. Então deve ser evitado isso aí, colocar os tubos com a parte em balanço ou em contato com peça metálica, que pode vir a furar o tubo. Os tubos devem ser carregados e nunca arrastados sobre o solo, para evitar avarias nas pontas e nas bolsas. No descarregamento, devem ser evitadas as quedas ao solo, deve derrubar o tubo. O local de armazenamento deve ser plano e bem nivelado, para evitar deformações permanentes nos tubos. Os tubos devem estar estocados com pontas e bolsas alternadas, ou seja, você põe um tubo com a ponta para um lado, aí o outro tubo você põe com a bolsa para o outro lado, então você faz uma alternância entre pontas e bolsas no armazenamento, sem que as bolsas encostem umas nas outras. A primeira fileira deverá estar apoiada sobre uma estrutura de madeira, um tablado, né? Sendo que a pilha total não deve exceder 1,5 m de altura. Então, se você for empilhar, não pode ter mais que 1,5 m de altura, porque senão você vai fazer muita carga nos tubos de baixo e vai ovalizar os tubos. Quais são as dimensões desse tubo? O tubo de esgoto branco, né, da série normal, eles vão de 40 mm a 200 mm, o diâmetro nominal. Aqui na segunda coluna é o diâmetro externo e aqui é a espessura da parede do tubo. Você vê que vai aumentando o diâmetro, vai aumentando a espessura da parede, para resistir às cargas, né? Esses tubos eles podem ser de 3 metros de comprimento ou de 6 metros de comprimento. Os de 3 metros de comprimento, eles vão de 40 a 150 milímetros de diâmetro. Já os de 6 metros de comprimento, vai de 40 milímetros a 200 milímetros de diâmetro. E quais são as conexões? Nós temos uma bucha de redução de esgoto, onde você vem com um diâmetro maior e sai, na verdade, vem com um diâmetro menor e sai para um diâmetro maior. O esgoto sempre amplia, né? Nunca reduz. Tem o cap, que é para fechar a ponta de um tubo. Uma curva de 90 graus curta, com raio curto. Curva 90 graus longa, com raio longo. Curva de 45 longa. Curva de 45 curta. Joelho de 90 graus. Você vê que lá na hidráulica tem curva e joelho. Aqui no esgoto também tem curva e joelho. Joelho de 45 graus. Joelho de 90 graus de esgoto com visita. Então, ou seja, você tem um diâmetro maior aqui, ó, e tem um diâmetro menor chegando aqui nas costas do joelho, tá? Essa peça não existe lá no hidráulico, né? No projeto de água, mas no esgoto tem. Joelho de 90 graus branco de esgoto com anel de vedação. Então isso aqui é para junta elástica. Aqui não coloca adesivo, né? Coloca o lubrificante e encaixa o tubo aqui. Junção de 45 graus de esgoto simples. É aquela peça que a gente vem aqui, o trecho da caixa sifonada
e aqui o trecho que vem do vaso, né? Aqui a junção. Junção de 45 graus de esgoto dupla. Aqui recebe a 45 graus de duas áreas, né? Junção de redução de 45 graus. Então eu passo com um diâmetro maior e chego a um diâmetro menor, aqui a 45 graus. Luva de esgoto para unir dois trechos de tubo. Luva de correr. Então essa luva anterior é uma luva soldada e essa luva aqui é uma luva de junta elástica, com anel de borracha. Redução excêntrica. É sempre aconselhável para grandes diâmetros usar a redução excêntrica em vez de uma redução cêntrica, porque você evita acumular sólidos aqui nessa parte. E essa parte da redução, essa parte que fica alinhada aqui com o diâmetro maior, fica para baixo, tá? Essa parte descentralizada fica para cima e aqui essa parte fica toda apoiada no solo, para não acumular detritos, se ela for aplicada na horizontal, óbvio. Um T de esgoto, um T de redução de esgoto, uma válvula de retenção. O que é essa válvula de retenção? Ela evita que o líquido retorne. O líquido só passa num sentido. Então, o líquido vem num sentido e não retorna. Ela é muito usada no coletor predial, para evitar que, caso haja enchente na rua, a água que entrar no sistema de esgoto não retorne para o seu esgoto interno da casa. Quando ele vier nesse sentido aqui, ele vai encontrar uma portinhola que vai evitar a água entrar. A água só passa de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Chama-se válvula de retenção. Anéis de vedação para as juntas elásticas. Um T de inspeção. Esse T é muito utilizado em colunas de descida de esgoto de prédios, casas de 2 pavimentos, que você pode abrir aqui essa visita, né, da inspeção para desentupir, né, olhar se tem algum obstáculo. Caixa sifonada com 3 entradas. Então as 3 entradas são de 40 milímetros e a saída pode ser de 50 milímetros ou de 75 milímetros. Caixa sifonada com 5 entradas. Eu tenho 5 entradas de 40 milímetros e uma saída de 50, uma saída de 75. Caixa sifonada com 7 entradas. Então tenho 7 entradas de 40 e uma saída de 50. Um ralo sifonado. Esse ralo aqui ele deixa água dentro dele para evitar que os gases fétidos saiam. Muito utilizado em sistema de ralo de lavagem de áreas, né? Você colocar um ralo na área de serviço, aí você põe um ralo sifonado, porque se você ligar esse ralo numa caixa de inspeção e você colocar outro tipo de ralo sem ter esse sifonamento aqui, o gás vem de lá da caixa de inspeção e sai para o ambiente. Aqui o ralo seco, lugar que você não tenha risco de ser ligado ao esgoto primário, que não tenha gás fétido. Mas é bem preferível usar o ralo sifonado, ao invés do ralo seco. Um ralo linear é usado em box de chuveiro. Ele fica no canto do box, tá? E você faz o caimento do piso até chegar nele. E o terminal de ventilação. Essa peça fica na ponta do tubo de ventilação. Falei para vocês que o tubo de ventilação subia até acima do telhado, então depois que o tubo passar do telhado, você põe esse terminal de ventilação, tá? Em vez de colocar, como muita gente põe uma curva, né, lá, não, coloca um terminal de ventilação, tá? Que é essa peça aqui.